Brasil, entre as mulheres com câncer, o maior percentual é o de mama, com 29,7% dos casos, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Bom, nós sabemos que existem alguns fatores de risco para o câncer de mama, dentre eles a questão da alimentação não balanceada, os hábitos de vida como tabagismo, o uso do cigarro, uso de bebida alcoólica em demasia ou em excesso. Outros fatores implicados são a questão, a parte ginecológica da mulher, por exemplo, ela influencia. Então, quanto antes a mulher menstrua e quanto mais tarde ela entra na menopausa, são fatores de agravo, de aumento de risco. Se a mulher tem poucos filhos ou tem a primeira gestação muito tardiamente, ela está teoricamente exposta ao maior risco também. Esses são alguns dos principais. O uso de algumas medicações, terapia de reposição hormonal, em algumas pacientes, ela oferece um risco um pouquinho maior também de desenvolver um câncer de mama. Bom, a mamografia é um exame de rastreamento para o câncer de mama. É um exame muito importante, amplamente preconizado, principalmente no nosso país. Ele é um exame que se baseia, resumidamente, na emissão de raio-x. Então, é como se fosse um aparelho de raio-x voltado para a mama. Então, ele consegue visualizar pequenas alterações e fazer um rastreamento muito inicial. A dose de radiação que ele usa é uma dose muito pequena, que é uma grande preocupação de grande parte das pacientes em relação à radiação que elas estão recebendo, mas é uma radiação mínima, segura, inclusive muito indicada no rastreamento. Permite detectar pequenas alterações, como eu disse, muitas lesões não palpáveis, nódulos, calcificações que podem ser os primeiros indícios, vamos dizer assim, de uma alteração de mama. Então ele deve sim ser feito, como a gente vai falar um pouquinho mais adiante também. Bom, a idade preconizada para começar a mamografia, ela é um pouco divergente. O que acontece? A gente tem duas indicações. O Ministério da Saúde, o SUS, ele preconiza que a mulher comece o exame de mamografia a partir dos 50 anos e que ela faça dos 50 aos 69, se sem alterações, a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, que nós mastologistas seguimos e confiamos muito, ela diz pra gente que a maior eficácia da mamografia como método de rastreamento para o câncer de mama, ela se dá a partir dos 40 anos e se feita anualmente. Então, o que nós preconizamos para as pacientes de risco habitual, ou seja, aquelas que não tenham alto risco para o câncer de mama, é que a mamografia seja feita sim, anualmente a partir dos 40 anos, em média até os 70 a 75 e dependendo do caso, esse intervalo ele pode ser até um pouco prorrogado, ou seja, mulheres a partir dos 70, elas podem continuar fazendo mamografia em algumas situações por até um período de tempo, mas isso deve ser individualizado sempre. Antes da realização da mamografia, ou seja, como eu disse anteriormente, antes dos 40 anos, a gente não tem que orientar a população de maneira geral a fazer exames periódicos. Em alguns casos, esses exames são indicados. Quais são esses casos? Pacientes que têm um alto risco de desenvolver um câncer de mama. São pacientes que já tiveram lesões de mama, que são lesões que predispõem ao surgimento de um câncer. São pacientes que têm histórico familiar importante de câncer de mama. Isso tem que ser analisado caso a caso. Mas tirando esses casos, a população de maneira geral que não tem um risco aumentado, ela deve sim realizar o exame de prevenção a partir dos 40, que por excelência é a mamografia anual. Antes disso, ou junto com o exame de mamografia, o que a gente orienta? O autoexame, ele não é um exame feito para rastrear câncer de mama. Isso é muito importante porque é uma queixa muito frequente das pacientes e uma pergunta muito frequente. Então, a gente tem que ter em mente que o autoexame ele é importante porque ele permite que a mulher reconheça o seu próprio corpo, que ela conheça alterações mais grosseiras na mama, nos mamilos, nas axilas. E se ela atentar para qualquer alteração no organismo dela, no próprio corpo, que ela procure um mastologista. É a orientação que a gente dá. Mas o autoexame não é método de rastreamento e ele não substitui mamografia. Ele não deve ser usado com esse propósito. Ele deve ser apenas uma complementação, sim, a esse exame.
E em alguns casos, em pacientes muito jovens, com pequenas alterações ou alterações suspeitas, a gente pode usar, por exemplo, outros exames como o ultrassom de mamas, que é muito usado em certas situações, não em todas, não como rastreio, tá? Mas a ressonância também de mamas, que é um exame que a gente usa menos, ele pode ter algumas indicações. Mais uma vez, nessas situações, tem que ser caso a caso, bem individualizado, junto com o mastologista. Bom, nós sabemos que o uso de anticoncepcional para a população que não tem um risco alto de câncer de mama por nenhuma outra razão, ela não aumenta tanto o risco. Então, ela oferece um pequeno, muito pequeno aumento de chance se o uso for muito prolongado, mas nada que preocupe os médicos ou que possa preocupar a paciente e nada que contraindique o uso na grande maioria das pacientes. Claro que existem casos que são exceções e a gente tem que analisar se for um alto risco por algum outro motivo. Já a terapia de reposição hormonal, ela tem que ser muito pesada. Por quê? Ela oferece muitos benefícios para o paciente, mas ela tem um risco um pouquinho considerável, dependendo do caso. Ela deve sim ser estudada, se o uso deve ser feito, se não deve ser feito. Claro que grande parte das pacientes pode sim usar a terapia de reposição hormonal de forma segura, fazendo o acompanhamento necessário, mas algumas pacientes, elas por outras razões, sejam razões de lesões que elas já tiveram em mama, cirurgias que já fizeram ou risco familiar, elas podem sim ter um risco um pouco maior. E esse caso tem que ser olhado juntamente com a ginecologia e juntamente com a mastologia para ver se está indicado esse uso. Bom, em relação à prevenção contra o câncer de mama, é um assunto ainda muito, vamos dizer assim, obscuro para a gente. A gente não tem uma resposta concisa, uma receita de bolo que fale para a gente como prevenir. Infelizmente, não. A gente tem algumas medidas que a gente sabe que cada pessoa pode tomar individualmente que pode proteger. São elas as medidas de hábitos de vida mais saudáveis possíveis, realização de atividade física com prática constante de exercícios físicos, manter um peso ideal, porque o peso a gente sabe que é um dos fatores de risco também. Então, pacientes obesos, sobrepeso, tanto homens como mulheres, porque homens podem ter câncer de mama também, peso adequado, uma alimentação balanceada, bem diversificada, evitar tabagismo, evitar fumar, tá? Se possível não fumar. Bebida alcoólica não é contraindicado, mas tentar reduzir a ingestão de bebida alcoólica também para níveis mais baixos, esporadicamente. Em relação ao câncer de mama especificamente falando, a gente tem uma limitação, porque hoje em dia a gente sabe que as mulheres têm vidas muito atribuladas, trabalham muito, são donas de casa, trabalham, cuidam de 1000 coisas ao mesmo tempo. Existe uma dificuldade da mulher ser mãe muito jovem hoje em dia. A gente vê que a mulher posterga muito a questão da primeira gestação. E a gente sabe que quanto mais tarde a mulher tiver o primeiro filho, teoricamente ela estaria exposta ao maior risco. Mas como que a gente muda essa questão hoje em dia? Envolve várias variáveis, então é muito difícil. A própria questão da amamentação é outra questão importante. Então, amamentar é um fator de proteção. Sempre que uma paciente puder realmente amamentar o seu filho por mais tempo possível, isso, além de estreitar o vínculo entre mãe e filho, ter vários benefícios, tanto para o neném quanto para a mãe, isso em termos de proteção contra o câncer de mama, a gente tem dados hoje para falar, não é garantido 100%, mas existe uma diminuição do risco também. São os principais fatores do dia a dia. E claro, notou qualquer alteração, qualquer surgimento de alteração em axila, em mama, coloração de pele, saída de secreção de mamilo, a mulher tem que estar muito atenta. A gente fala mulher por quê? 90% dos cânceres de mama vão ocorrer em mulheres, menos de 10% talvez nos homens. Então, homens notaram qualquer alteração em axila, em mama, procurar um mastologista, não tem que ter preconceito com ir ao médico nesses casos, porque a gente tem sim um índice, não é altíssimo, mas existe um índice razoável de câncer de mama incidindo em homens. Então, ficar atenta, e às mulheres cabe o papel do rastreamento, sempre, a partir dos 40 anos, se você não tiver nenhuma outra necessidade de procurar o ginecologista tem que ser acompanhado desde cedo, mas se não tiver nenhum motivo para exames de mama antes dessa idade, a partir dos 40 já começar a fazer. Isso é a orientação mais importante, a gente tem que ter isso em mente. A maior arma contra o câncer de mama é a prevenção. O Avante apoia essa atitude. Previna-se pelo seu bem, pelo da sua família.